Turma, metais de sacrifício. Professor, eu só não entendi bem essa definição, pareceu muito contraditória, né? Metal de sacrifício é um metal que tem um potencial de oxidação maior do que o metal que ele vai proteger. Acho que não tem nexo nem plexo, professor, isso aí. Mas veja bem, eu vou partir do seguinte princípio: eu estou com um bolo muito gostoso ali em cima do birô, mas eu não quero que as formigas e as baratas encostem lá. Então, se eu colocar um pouco de mel aqui, vocês acham que as baratas e as formigas irão para onde? Para o mel ou para o meu querido bolo que está sobre o birô? Para o mel, né? Se eu pegar uma garrafa de Coca-Cola, uma garrafa de Sprite, uma garrafa de suquita, as baratas irão para onde? Para a garrafa de Coca-Cola, que tem de 10 a 12% de açúcar, mais doce, né? Então o metal de sacrifício parte desse princípio, presta atenção. Se eu colocar, por exemplo, ó, o ferro, a quem eu vou proteger, né? Veja, o ferro tem um potencial de oxidação de mais 0,44 volts. Potencial de oxidação padrão mais 0,44 volts. Se eu colocar o zinco, é muito popular, muito comum se colocar zinco sobre quem? Sobre o ferro. A gente chama de zincagem, né? Zincagem. Ou pode ser uma galvanização em homenagem a Luigi Galvani, aquele médico italiano que deu grandes contribuições, né, para a eletroquímica. Muito bem. Então o zinco sai de 0 para mais 9, libera 2 elétrons e tem um potencial mais 0,76 volts. Realmente o potencial do zinco de oxidar-se é maior do que o ferro, é um melzinho melhor. E aí, como é que o senhor vai explicar que ele vai proteger o ferro? Vamos ver. Se eu tiver uma barra de ferro, digamos, e eu colocar zinco, se o potencial de oxidação dele é maior do que o do ferro, esse zinco vai oxidar-se. O senhor está colocando bem juntinho o óxido de zinco. Por que o senhor está colocando o zinco bem coladinho? Não é? Um com o outro é o seguinte, gente: essa película de óxido de zinco formada sobre o ferro, né, ela não deixa mais o oxigênio penetrar. Então essa película, essa fina película de óxido de zinco protegerá o ferro. Então o que é que aconteceu? Eu coloquei alguém que tinha um potencial de oxidação maior do que quem eu iria proteger. Ele forma uma camada, uma película oxidada, mas não deixa o oxigênio entrar para oxidar meu ferro que aqui se encontra. Já, veja bem, professor, por que é que as colunas têm problemas depois de 10, 15, 20 anos, dependendo da estrutura? Claro, porque o ferro, ao oxidar-se, ele não forma uma película dessa, ele é poroso, gente. Olhem para cá, para ver. O ferro, ao oxidar-se, uma das reações que representa a oxidação do ferro, uma delas seria aqui o óxido férrico, certo ou não? Resultado seria o óxido férrico. Mas o ferro é poroso, por isso que o ferro de uma coluna 10, 15 anos depois terá problemas, porque vai penetrar o oxigênio, vapor d'água, pode ter infiltração d'água, e aí você terá que revitalizar o prédio, né? Porque ele é poroso, ele deixa penetrar quem? O oxigênio, e vai oxidar o ferro que está abaixo. Isso aqui, oxigênio e vapores da água. Lembre-se essa questão do Enem. Se eu colocar o ferro só com oxigênio, eu vou ter uma oxidação do ferro. Se eu colocar só o ferro com água, eu teria um tempo de oxidação do ferro. Mas se eu coloco vapores d'água